No pensamento católico, a unidade eclesiástica na salvação da humanidade é o fundamento da unidade política, e a unidade política só é possível por meio da submissão à autoridade papal. Quando a reforma protestante ocorreu, a hierarquia católica utilizava esse dogma para restaurar a unidade eclesiástica e política pela força, e isso ocorrerá novamente ao final da crise, como vemos em Apocalipse 13. A Igreja Católica diz que seu ensino não se restringe a questões espirituais. Em 1931, o Papa Pio XI, em sua encíclica que já mencionamos aqui, disse o seguinte: nós confirmamos os princípios há muito tempo estabelecidos por Leão XIII, que é nosso direito e dever lidar de maneira autoritativa com problemas sociais e econômicos. Direito de quem? Não é do governo. É um direito do Papa. É ele que diz isso. E estaria vindo do próprio Deus. Você não pode questionar isso. O papado alega autoridade suprema, tanto nas questões civis como espirituais de cada sociedade. Portanto, a Igreja Católica foi o primeiro poder totalitário no Ocidente. Ela é a mãe do totalitarismo do século XX e é responsável por dezenas de milhões de pessoas que morreram debaixo do comunismo ou do fascismo. O papado exige a subserviência de todos, e aqueles que persistirem na desobediência devem ser mortos. São Tomás de Aquino disse o seguinte: há alguns descrentes, como os gentios e hebreus, que nunca aceitaram a fé cristã. Estes não deveriam ser forçados a acreditar, mas a força apropriada deve ser utilizada pelos fiéis para impedi-los de interferirem na fé por meio de suas blasfêmias ou perseguição aberta. É por esta razão que os cristãos frequentemente fazem guerra contra os descrentes, não para forçá-los a acreditar, mas para impedi-los de interferir na fé cristã. No entanto, existem outros descrentes, como os hereges e apóstatas, que uma vez chegaram a professar a fé. Estes devem ser compelidos, até mesmo com força física, a apegarem-se àquilo que uma vez aceitaram. Isso é doutrina católica. As consequências práticas dessa ideologia política é que a escravidão é aceita pelo papado. E não apenas aceita, mas praticada, abertamente praticada pelo papado por séculos na Europa. Este é Aristóteles. Ele escreveu o seguinte: portanto, é claro que alguns que são livres por natureza, eu acho que sumiu ali da tela. Portanto, é claro que, assim como alguns são livres de natureza, outros são escravos por natureza. Veja só, alguns são escravos por natureza. E para estes, a condição da escravidão é tanto benéfica como justa. Era assim que Aristóteles enxergava essa questão. Ele mesmo escreveu isso. E esta visão sobre a escravidão foi aceita por Tomás de Aquino e promovida pelos papas. Os papas davam aos reis de Portugal e Espanha esse direito. Os papas lhes concediam os direitos de escravizar. Veja só. Total permissão para invadir, buscar, capturar os sarracenos e pagãos e qualquer outros descrentes ou inimigos de Cristo, sejam eles quais forem, assim como seus reinos, condados, ducados, principados e propriedades. Reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Escravidão perpétua. Este era o direito que a Igreja Católica concedeu aos reis de Portugal e à Espanha, nos séculos XIII, XIV e XV. Em termos práticos, esta atitude com relação à escravidão de não-católicos significa que a Igreja Católica não tinha objeções teológicas com relação à escravidão nos campos de concentração de Hitler, e tampouco na escravidão dos africanos, ou mesmo de protestantes. Como consequência de sua ideologia política, a Igreja Católica entusiasticamente apoiou os nazistas e Adolf Hitler. O Papa Pio XI foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer o governo de Hitler em 1933, quando assinou um tratado com Hitler, garantindo a lealdade dos alemães católicos ao regime de Hitler. Os católicos romanos alemães uniram-se aos exércitos de Hitler. No auge de seu poder, em setembro de 1942, Hitler governou a maior população católica do planeta. Os católicos romanos serviram muito bem aos nazistas, porque os obedeciam sem questionar a sua sede de sangue e governantes totalitaristas. Em 1933, uma carta pastoral dos bispos da Igreja Católica Romana Alemã encorajaram os católicos alemães a apoiarem o regime nazista. Isto foi publicado em 1933. Diz assim: é somente quando o indivíduo faz parte de um organismo que coloca o bem comum à frente do bem individual é que a sua vida será, mais uma vez, marcada pela humilde obediência e alegre serviço que exige a fé cristã. Com relação à liberdade religiosa, a Igreja Católica Romana sempre negou isso, junto com a sua oposição à liberdade de expressão, liberdade de educação, liberdade de imprensa.
O Papa Leão XIII, em 1885, disse que a liberdade religiosa ou liberdade de consciência é uma falsa liberdade. Ele é contra a liberdade de consciência. Uma das razões pelas quais ele denuncia a liberdade de consciência é porque ela prejudica a unidade da Igreja. Se a Igreja diz A, mas o Espírito Santo te convence que é B, o que você deve aceitar? O que a Igreja diz? Ou o que o Espírito Santo te diz? Portanto, uma hierarquia de igreja autoritária, como o papado, não pode aceitar a liberdade individual de consciência, porque se o Espírito Santo fala diretamente ao crente, isso diminuiria a autoridade da igreja. Compreendem? Portanto, dentro de um sistema autoritário e totalitário, como a hierarquia da Igreja Católica, a liberdade religiosa é algo a ser condenado. Ele argumenta que uma vida vivida da maneira correta é o único passaporte para o céu. Portanto, para assegurar que a sua vida será vivida de maneira correta, os governos devem negar a liberdade religiosa aos seus cidadãos. Este é o argumento do Papa. O Concílio Vaticano II, com relação à liberdade religiosa, declara que a pessoa humana tem um direito da liberdade religiosa. Ora, parece bom, não é? Mas o diabo está nos detalhes. Esta liberdade significa que todos os homens estão imunes da coerção, na parte de indivíduos ou grupos sociais e de qualquer poder humano, dentro dos devidos limites. E é o Papa quem define esses limites. Porque o papado não é um mero indivíduo ou grupo social. O Papa é o representante de Deus. Lembre-se, o papado está entre Deus e os homens. Então, ele não se inclui nessa declaração do Vaticano II. Esta declaração não defende a liberdade religiosa. Dentro dos limites apropriados, significa que você está livre para crer nos dogmas católicos e nada mais. O Vaticano II defende apenas a liberdade religiosa da interferência de entidades humanas como governos locais. Mas o papado não está incluso nessa lista de atores, pois o Papa é Deus na Terra. Sempre que o papado fala de liberdade religiosa, ele não está falando a favor da sua liberdade religiosa, mas a favor da sua própria liberdade, a liberdade de ser um poder autoritário. O objetivo da ideologia política católico-romana é um governo mundial. O Papa Paulo VI explicou isso em 1967 em outra encíclica. Ele disse assim: essa colaboração internacional em uma escala global requer instituições que a prepararão, coordenarão e dirigirão até que finalmente seja estabelecida uma ordem de justiça que seja universalmente reconhecida. Quem não enxerga a necessidade de se estabelecer progressivamente uma autoridade mundial capaz de agir efetivamente nos setores jurídicos e políticos? Durante a pandemia, muito se ouviu falar de um senhor chamado Klaus Schwab. Vocês já ouviram falar dele? Do Fórum Econômico Mundial? Ele escreveu alguns livros sobre a Covid-19 e o Grande Reinício, e ele usa abertamente esse tipo de linguagem. O argumento dele é o de que o governo da Inglaterra pode cuidar dos problemas da Inglaterra, o da França, dos problemas da França, e o governo da Holanda, dos problemas da Holanda. Mas quem cuidará dos nossos problemas em comum? Os governos podem lidar com os problemas locais, mas certas questões afetam toda a humanidade, como a pandemia, a mudança climática global, e que essas coisas exigem uma autoridade global para lidar com todas as sociedades que suplante os governos individuais. Este é o argumento de Klaus Schwab com relação ao Grande Reinício, e a linguagem que ele usa, se você não leu o livro dele sobre a Covid-19 e o Grande Reinício, por favor, leia. Este é o pensamento que está conduzindo as nossas elites políticas por todo o mundo hoje. É a agenda globalista exigindo um governo mundial, uma autoridade mundial, que possa prover soluções de problemas que afetam toda a humanidade, os quais governos individuais não são capazes de resolver. E este é o objetivo da teoria política católico-romana. O Papa João Paulo foi ainda mais adiante com isso. Ele conecta tudo isso à questão do ambiente, especialmente na encíclica de 1987. Nela, ele lista as razões para esse governo único mundial. Primeiramente, que a ordem moral a exige. 2, para lidar com a questão do meio ambiente, ou seja, a questão da crise climática. 3, para controlar as empresas multinacionais. 4, para dar um fim ao livre comércio internacional. 5, para transferir a riqueza dos países ricos para os pobres. 6, para alimentar o desenvolvimento e a paz. E, finalmente, a sétima e grande razão, porque os governos nacionais são incapazes de assegurar o bem comum universal. Somente o Papa tem o direito e a habilidade de fazê-lo.